Aleluia! A paz de Jesus, família de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. A palavra Bíblia tem sua origem numa planta chamada biblos. Essa planta, semelhante ao vime, ela era produzida em grande quantidade no delta do rio Nilo, no Egito, uma região fértil. E ela era usada, essa planta, para fazer na época o papiro. O papiro veio antes do pergaminho. Esta planta era produzida artesanalmente, tudo de forma manual, era produzido papiro. E em função desta grande produção de biblos, ela começou a ser distribuída, essa planta, para todas as civilizações. E surgiu, inclusive, na Fenícia, um porto chamado Biblos, por causa da grande movimentação que fazia esta planta biblos, da qual era feito o papiro. E nesse material ali eram escritos as porções da Bíblia, porções de outros textos. Era o livro dos dias de hoje. E, por sinal, isto, com o passar do tempo, por providência divina, passou a significar livro, rolo, o biblos. E pela inspiração do Espírito Santo de Deus, as escrituras sagradas, os escritos sagrados, foram tornando-se regras de fé e conduta para o povo de Deus, até formar a nossa Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. A Bíblia é uma coleção de 66 livros, sendo 39 livros do Velho Testamento e 27 livros do Novo Testamento. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e escrita por homens santos. A Bíblia é uma coleção, podemos dizer que é uma biblioteca muito completa. Na Bíblia contém ciência, filosofia, ética, história, geografia, leis, astronomia e muitos outros conhecimentos. Mas, acima de tudo, a Bíblia é a palavra do próprio Deus. Tudo que na Bíblia está escrito é para manifestar o amor de Deus e a sua justiça. A Bíblia é o próprio Deus falando com o seu povo. É muito questionada a questão da validade da Bíblia. Muitos afirmam que é mito, outros perguntam, mas isso aí não é uma coisa histórica? A Bíblia tem vencimento ou validade? A resposta é não. A Bíblia é verdadeira através dos tempos. Ela é eterna e sobrevive através dos séculos. O Senhor Jesus, conforme Mateus 24:35, ele afirmou: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus afirmando que a palavra do próprio Deus, a Bíblia, ela é eterna. E outras pessoas costumam afirmar também que a Bíblia é uma obra humana. É uma obra puramente da mente humana. Será que isso é verdade? Não, ela não é obra da mente humana. Ela foi escrita pelo poder do Espírito Santo de Deus, usando pessoas santas. Veja comigo, 2 Pedro 1:19-21. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra profética. Por que a Bíblia é a palavra profética? O profeta ouve a vontade de Deus e comunica aos homens. Então a Bíblia, como ela é inspirada pelo Espírito Santo, podemos considerar a Bíblia toda profética. Deus, através do seu Espírito, falando ao homem e o homem registrando, escrevendo e anunciando às outras pessoas. E nós devemos, então, atender aquilo que está escrito na Bíblia. Eu acho maravilhosa essa comparação
com a candeia que brilha, e brilha em lugar tenebroso, em lugar de grandes trevas. E quando a palavra de Deus ganha espaço, as trevas vão desaparecendo até que o dia clareie e nasça um novo dia no nosso entendimento, no nosso coração, na nossa alma, que se chama salvação. Somente a palavra de Deus traz essa condição de nós recebermos a salvação, porque aí nós conhecemos a vontade de Deus, entendemos a vontade de Deus e colocamos em prática aquilo que agrada a Deus. Nenhuma palavra profética veio de particular elucidação. Quer dizer, quem lança a luz através da palavra não é a mente humana, mas é Deus usando a mente humana. Deus usando homens santos, com pensamentos santos, aqueles que se colocaram a serviço de Deus. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, todas as profecias registradas na Bíblia são da vontade de Deus. Porque homens santos falaram da parte de Deus. Veja bem, o homem santo ouve a vontade de Deus e anuncia a vontade de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. E quando nós vivemos a palavra de Deus e anunciamos a palavra de Deus, nós profetizamos a vontade de Deus. Todo crente, não só os pastores, todo crente deve agir como profeta da palavra de Deus. Nós somos chamados a profetizar a palavra de Deus para que haja um novo dia para as pessoas, um novo dia de arrependimento, um novo dia de confissão, um novo dia de conversão. É isso que Deus espera através da sua palavra. Então, a palavra de Deus é esse poder para nós. Ela é confirmada em nós, quando anunciada no poder do Espírito Santo. Confirmada para as outras pessoas, quando anunciamos no poder do Espírito Santo. 2 Timóteo 3, 16 e 17 também fala: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, por que devemos buscar a palavra de Deus? Por que devemos buscar a vontade de Deus através da Bíblia? Porque é útil para nos ensinar. A palavra de Deus é educativa. Quando lemos a Bíblia, estamos sendo educados. Quando lemos a Bíblia, estamos sendo repreendidos, recebemos repreensão de Deus. Também recebemos correção daquilo que está sendo feito errado. Recebemos a educação para a justiça, porque Deus é amor, mas também é justiça. E assim agindo, nós recebemos o caráter da perfeita pessoa, do perfeito homem, da perfeita mulher, para que estejamos habilitados para a prática de toda boa obra. A Escritura é inspirada por Deus e deve ser o que norteia a minha vida. A Bíblia, a palavra de Deus, para que eu não viva errando, para que eu não viva perdido, desorientado, mas com passos firmes no caminho da salvação e também conduzindo pessoas no caminho da salvação. A Bíblia é um livro para apenas ser lido? Pode ser para algumas pessoas, para quem não quer se tornar um cristão, um crente. Mas a Bíblia é um livro para ser lido e gravado no coração. Apocalipse 1:3, vemos claramente a afirmação: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Felizes, bem-aventurados, quer dizer felizes. Quem é feliz? Quem lê a Bíblia. Quem ouve as palavras registradas na Bíblia. E quem guarda, quem coloca em prática as coisas na Bíblia escritas. Por que devemos fazer isso? Porque o tempo está próximo, o dia do juízo está próximo.
O salmista, Salmo 119:11, ele diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Glórias a Deus. Então devemos ler a Bíblia, guardar a Bíblia aqui na nossa memória. Quando fala coração é aqui, no nosso cérebro, com entendimento, com conhecimento. Guardar sabendo que é um tesouro para ser guardado, onde ninguém pode roubar no nosso entendimento. Podem aprisionar o nosso corpo, mas nunca poderão aprisionar a nossa alma, nunca poderão aprisionar o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, nem a salvação que temos em Jesus. Então, devemos ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia insistentemente, mesmo que você não entenda muito, mas vá lendo e relendo, até que você vai ficando encharcado, encharcada da palavra de Deus. E o entendimento vai brotando, porque é o Espírito Santo de Deus que vai revelando o entendimento. E o Espírito de Deus usa pessoas santas para orientar quando você quer progredir no entendimento da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus, a Bíblia, é eterna, se ela é gerada no poder do Espírito Santo de Deus e deve ser guardada no coração, na nossa mente, com inteligência, o que falta fazermos em relação a essas verdades? Será que já estamos na prática dessas verdades? Ou será que ainda exige um pouco mais de esforço, um pouco mais de dedicação? Deus dedica seu tempo, seu Filho Jesus, o seu reino para nos beneficiar. E nós, o que temos feito para recebermos estes benefícios? É muito simples, o reino de Deus. Basta nós queremos, basta nós buscarmos, conforme as palavras do Senhor Jesus, Mateus 6,33, o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, e as demais coisas que precisamos Ele acrescenta. Então nós devemos estar com a nossa mente aberta para receber o reino de Deus na nossa vida e comunicarmos o reino de Deus através da nossa vida, para recebermos a justiça de Deus na nossa vida e comunicarmos a justiça de Deus a outras pessoas. E as demais coisinhas Deus acrescenta. Deus dá tarefas simples para nós. E as coisas difíceis Ele diz: deixa comigo que eu cuido de você, eu cuido da tua vida. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor, porque Ele confia em nós, confia a nós a coisa mais preciosa que existe: anunciar a sua salvação aos perdidos. E nós temos sido fiéis ao Senhor, Ele sendo tão fiel a nós também. Então nós precisamos aprender com a fidelidade de Deus a sermos fiéis a Ele também, conhecendo um pouco mais, dia a dia, da sua palavra, que é a sua vontade. A Bíblia é Deus falando conosco. Precisamos ter vontade de ouvir a voz de Deus. Precisamos ter vontade de obedecer aquilo que Deus recomenda a nós que somos seus filhos. Glórias a Deus. E não se esqueça de, além de assistir esta mensagem, de prestar atenção nessa mensagem para explicar a outras pessoas, também compartilhe com seus parentes e amigos, porque cada um que participa comigo nesta mensagem, que compartilha, está fazendo a mesma obra, porque a Igreja Viva, ela é interdependente, nós dependemos uns dos outros, e assim a Igreja Viva anda, abençoando uns aos outros entre os irmãos e abençoando aos que ainda são incrédulos para que venham a crer no Cristo Salvador. Receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por cada vida que está ouvindo essa palavra, Senhor, cada vida que está recebendo essa palavra, Senhor, cada família que se dispõe a receber essa palavra, Senhor, cada vida, cada família que se dispõe a ler, a ouvir, a entender a Tua vontade e a viver a Tua vontade através da Bíblia, Senhor. Abençoa, Senhor. Ordena os passos de cada vida, de cada família, Senhor, rumo à salvação eterna, Senhor, para que todos estamos juntos no Teu reino celestial, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, coloca a Tua mão saradora agora sobre as famílias, Senhor. Muitas estão em desespero por causa de crise financeira, por causa de crise política, por causa de doenças familiares, doenças terríveis que estão assolando o Brasil e o mundo, Senhor. Coloca a Tua mão saradora sobre todas, Tua mão libertadora, a Tua mão transformadora, e
declara a tua cura, a tua paz, a tua salvação sobre todos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.